Toda espécie precisa se adaptar ao mundo ao seu redor para conseguir sobreviver. E os seres humanos não são exceção. Nós nem existíamos milhões de anos atrás. O esqueleto mais velho de uma pessoa moderna já encontrado data de aproximadamente 196 mil anos. Só que mesmo em um período de tempo relativamente curto, nossa espécie evoluiu muito. Na verdade, nunca paramos de evoluir. Pelo menos é o que alguns cientistas pensam. E algumas de nossas características parecem provar isso. Cerca de 20 mil anos atrás, só as crianças conseguiam tomar leite sem sentir dor de barriga. Mas aí os humanos domesticaram animais como vacas e cabras. Um novo gene se desenvolveu nos corpos das pessoas ao longo das gerações. Hoje, cerca de 1/3 da população humana é capaz de tomar leite na fase adulta. Na verdade, essa habilidade se desenvolveu de forma independente entre diferentes grupos de pessoas por todo o planeta. Nossas mandíbulas também não são tão grandes quanto as que nossos parentes extintos tinham. Elas diminuíram porque nossa comida macia e processada não tem nada a ver com a que nossos ancestrais comiam. Nossos dentes também encolheram e alguns até desapareceram de vez. Muitas pessoas podem nunca ter os terceiros molares, conhecidos como dentes do siso. Mas para nossos ancestrais, eles eram essenciais, porque nasciam geralmente quando a pessoa tinha entre 18 e 25 anos de idade. Nessa época, grande parte dos dentes já estava desgastada, então os do siso possivelmente serviam como substitutos. Mas algumas pequenas mudanças na anatomia humana podem não ter nada a ver com a evolução. Por exemplo, as pessoas foram ficando mais altas nas últimas centenas de anos. A provável causa disso é simplesmente uma alimentação melhor e mais acesso a cuidados médicos. Será que a prática de basquete também? Mas quais mudanças esperam a humanidade no futuro? Claro que ninguém sabe ao certo, mas os especialistas têm algumas teorias interessantes. Uma delas é que podemos ficar mais baixos à medida que nos adaptamos à vida em nosso planeta superpopuloso. Estudos mostraram que pessoas mais baixas consomem muito menos energia e recursos do que as altas. Na época dos caçadores-coletores, os humanos não se encontravam com muitos outros no dia a dia. Hoje, a vida moderna exige conviver em cidades abarrotadas. E quem sabe, talvez com o tempo, nossos genes responderão a essa mudança e diminuirão a altura média. Outra possibilidade é que cada vez mais pessoas serão parecidas umas com as outras. Os humanos modernos viajam muito. Como diferentes tipos se relacionam e têm filhos, nossos genes estão se tornando cada vez mais numerosos e misturados. No futuro, isso pode fazer com que algumas características físicas sejam ainda menos frequentes. Uma pessoa comum pode ter pele e cabelos escuros, e as sardas e olhos azuis serão uma raridade. Alguns estudiosos acreditam que a evolução não terá um papel tão importante no nosso futuro. Ao contrário dos nossos ancestrais, que viveram milhares de anos atrás, agora temos uma cultura muito avançada, baseada na cooperação e na tecnologia moderna. Então não precisamos mais sofrer tanto para sobreviver. Por isso, podemos parar de nos desenvolver como espécie e continuar do mesmo jeito no futuro. Mas se nosso processo evolutivo continuar, é provável que nos tornemos criaturas mais complexas e inteligentes. Por causa do progresso tecnológico, o modo como lidamos com os problemas pode depender mais de nossa inteligência do que de nossas aptidões físicas. Então, nosso cérebro pode ficar maior. Isso pode já estar acontecendo. Aposto que o meu está em expansão. Algumas medidas feitas por cientistas mostram que o tamanho médio dos crânios dos norte-americanos está aumentando. O espaço reservado para o cérebro aumentou aproximadamente o tamanho de uma bolinha de tênis. Ou talvez o oposto possa acontecer e nossos cérebros encolherão? Na verdade, essa direção de desenvolvimento tem sido observada há mais tempo. Algumas pessoas acham que o cérebro masculino tem encolhido nos últimos 20 mil anos. Ei, pergunte para as mulheres. Se ele continuar a ficar menor no mesmo ritmo nos próximos 20 mil anos, acabará tendo o tamanho do cérebro de um humano arcaico que vivia 2 milhões de anos atrás. Peraí, isso significa que estamos ficando menos inteligentes? Bem, um cérebro maior nem sempre indica maior inteligência. Podemos estar evoluindo para ter esses órgãos compactos e super eficientes. Outra teoria é de que nossos corpos podem aprender a usar as calorias dos lanches. Coisas como pizza, batatas fritas e donuts contêm gorduras trans. Essas substâncias químicas são difíceis para nossos organismos digerirem. Mas e se os humanos do futuro se adaptassem a esse tipo de alimento, caso o ingeríssemos o tempo todo? Afinal, o mesmo processo já aconteceu com o leite. Daqui a alguns milhares de anos,
As pessoas podem desenvolver genes que quebram essas gorduras trans e absorvem alguma coisa saudável delas. Isso se ainda gostarem de comer hambúrgueres e fritas, claro. Donuts. As pessoas do futuro podem ter menos pelos do que temos hoje. Eles eram essenciais para nossos ancestrais, pois ajudavam a regular a temperatura corporal, aquecendo-os no frio e os refrescando no calor. Até hoje ainda temos a mesma quantidade de pelos que a de muitos macacos. Mas alguns cientistas já apontaram que os nossos não são mais tão importantes para nossa sobrevivência como foram um dia. Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e sacudir os olhos rapidamente para frente e para trás. Isso não significa que tem alguma coisa errada com os olhos delas, é apenas uma habilidade especial que elas têm. Seus ossos foram feitos para serem bastante usados diariamente, e alguns deles conseguem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde em alguma coisa, os dentes conseguem exercer uma pressão incrível de até 90 quilos. Por falar nisso, o esmalte que cobre eles é considerado parte do sistema esquelético. Seu estômago tem uma capacidade incrível. Ele consegue segurar quase 2 litros de líquidos, quase uma garrafa grande de coca. É bastante difícil estimar quanta comida sólida é possível espremer dentro do estômago, já que ela é processada com seus dentes antes de cair lá. Com certeza não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas um frango de um tamanho bom provavelmente caberia. Sempre que você gira a mão, os ossos do pulso se cruzam. Segure ele com a outra mão para verificar. Não adiantou muita coisa, né? Agora mostre-me onde fica o seu estômago. Se estiver apontando para a sua barriga, sinto muito, você errou. Ele fica aqui, ó, escondido entre as costelas. Aqui está uma curiosidade sobre os ossos. Você já sabe que 60% do seu corpo é composto por água, né? A novidade é que seus ossos entram nessa porcentagem também. Cerca de 25% da massa óssea do corpo é composta por água. Os cientistas acreditam que o apêndice deixará de existir em breve. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele ajudava nossos ancestrais a processar as cascas de árvores que eles comiam. Isso já não faz parte da nossa alimentação, então o apêndice pode sumir do corpo humano sem causar nenhuma consequência. O olho humano é parecido com um motor de carro. Os dois precisam de muitos líquidos para funcionarem direito. O motor precisa de gasolina e o olho precisa de lágrimas. Para que ele trabalhe bem, as lágrimas precisam ser bem distribuídas por toda a extensão ocular. É por isso que piscamos até 20.000 vezes por dia. Então, a pálpebra é como um limpador de para-brisa. Quase todo o nosso corpo é coberto por pelos, mesmo quando não os vemos. Eles crescem até dentro do umbigo e servem para pegar fiapos de tecido. A única parte do corpo humano que não recebe nenhum nutriente do sangue é a córnea ocular. Em vez disso, ela é alimentada pelas lágrimas e pelos fluidos que ficam na frente dos olhos. Sabia que você tem um guarda-costas pessoal? Pois é, seu fígado está aí para proteger você de todas as toxinas e muitas outras coisas que você não quer ter. Ele também sempre se regenera. Quando você fica enrubescido, significa que há um fluxo maior de sangue no corpo. E não são apenas as bochechas que ficam vermelhas, o revestimento do estômago também. É que ele possui um monte de vasos sanguíneos, e quando há mais sangue do que de costume, ele fica vermelho. Apenas 43% de você é só você. Mais de 50% do seu corpo é composto por criaturinhas que vivem mais no seu intestino e em outras partes do seu corpo. Mesmo assim, embora suas próprias células estejam em menor quantidade dos que as microbiais, há em média cerca de 100 trilhões delas dentro de você. Vamos contar, você começa. As paredes do seu estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Isso é feito para que o órgão não se autodestrua. Os ácidos digestivos que temos podem ser bastante destrutivos. Se tem uma coisa que descansa enquanto você está dormindo, é o nariz. Ele não sente cheiro algum enquanto você dorme, pois o olfato é desativado à noite. Mesmo se houver algum cheiro horrível no quarto, você nem se incomodará. Quando engolimos acidentalmente objetos pequenos, como coisas de plástico, vidro, moedas e outros, eles passam pelo trato digestivo dentro de 48 horas. É sério, não é por mim. Você tem coisas melhores para fazer. Os cientistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre 10.000 cheiros. Nada disso. Pesquisas recentes mostraram que as pessoas conseguem distinguir mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos melhor deles do que qualquer outra coisa, e os cheiros podem até despertar memórias antigas.
Conseguimos digerir quantidades minúsculas de plástico, mas o sistema digestivo humano não consegue tolerar capim. Os animais que pastam possuem dentes especiais e vários estômagos para processar folhas cruas e capim, enquanto nós não temos nenhuma dessas coisas. Mas não fique triste, entre os mamíferos, só os humanos conseguem andar sobre as patas traseiras e manter essa postura durante a vida inteira. Você pode discordar, dizendo que os cangurus e gorilas andam em pé também, mas esses bichinhos australianos usam a cauda como uma terceira perna, e os gorilas usam seus braços compridos para manter o equilíbrio. O estômago é o defensor mais importante do sistema imunológico. O ácido clorídrico estomacal mata toxinas perigosas, vírus e bactérias que entram nele junto com a comida. Esse ácido consegue digerir até o próprio estômago, mas a membrana mucosa o protege. A gordura corporal não é tão inútil quanto você pensa. Ela age como isolante térmico, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia grande parte da gordura para dentro da região da cintura, pois é onde seus órgãos internos ficam. Se alguma coisa acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger suas vísceras de danos irreversíveis. Temos 2 músculos super rápidos. São eles que controlam o fechamento das pálpebras. Eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. É por isso que quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos dentro de 100 milésimos de segundo, ou seja, menos de 1/10 de segundo. Nós reconhecemos apenas cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma mistura dessas 3. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano consegue ver, pois as pessoas têm pequenas diferenças visuais, mas é cerca de 1 milhão em média. Mesmo se você escovar os dentes 2 vezes ao dia e nunca se esquecer de usar enxaguante bucal, sua boca continuará sendo uma das partes mais sujas do corpo. Eca! Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria delas é boa para o corpo e protege de bactérias ruins e vírus. Seu cão não tem um olfato melhor do que o seu. As pessoas costumam falar sobre como os cães têm um olfato superior, e isso provavelmente começou quando um pesquisador do século XIX classificou os humanos como seres que não cheiram. Ninguém jamais forneceu testes sensoriais para comprovar essa teoria, mas as pessoas ainda acreditaram nela por muito tempo. A verdade é que diferentes tipos de animais podem identificar diferentes tipos de aromas. Houve um experimento em que voluntários humanos precisavam rastrear um cheiro. Os pesquisadores mergulharam um barbante em essência de chocolate e depois o zigue-zaguearam por um campo gramado. Os voluntários não tinham permissão para usar outros sentidos. Por exemplo, eles estavam com os ouvidos tapados e os olhos vendados. Além disso, usavam luvas grossas e joelheiras. A conclusão a que chegaram é que, embora não sejamos tão eficazes quanto os cães, podemos seguir um rastro de cheiro e vamos nos tornando muito melhores quando praticamos. Curiosamente, os humanos são mais sensíveis a certos cheiros em comparação aos cães, como frutas ou flores. Isso ocorre porque a evolução dos cães não exigiu que eles aguçassem o olfato para esses tipos de odores. A tela da TV não vai arruinar sua visão. Pelo menos não há evidências de que olhar para uma tela de TV possa realmente machucar seus olhos. O mesmo serve para telas de telefone ou computador. Olhar para elas pode causar fadiga ocular ou cansaço, mas na maioria dos casos não é nada que você não possa aliviar com um descanso adequado. Isso não significa que assistir à TV ou ficar olhando para o celular por muito tempo não tenha consequências negativas em outras partes da sua vida, como concentração reduzida e falta de socialização, entre muitas outras coisas. Ser capaz de enrolar a língua não é realmente uma característica genética, embora os professores de biologia muitas vezes digam que esse dom é baseado em um gene dominante. Houve um estudo que mostrou 7 de 33 gêmeos que não compartilhavam essa característica. Gêmeos idênticos compartilham os mesmos genes, o que implica que eles deveriam compartilhar essa característica também, mas não foi o caso. O que significa que os genes provavelmente não são o fator que decide se você será capaz de enrolar a língua. E esse mito ainda existe, embora tenha sido desmascarado há mais de 6 décadas. Você pode pegar um resfriado se sair com o cabelo molhado. É mais um mito. Para realmente pegar um resfriado, precisamos ter um vírus dentro do nosso corpo. Além disso, o cabelo molhado não é algo que o torne mais atraente para os vários germes que estão ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que isso é verdade porque A. Ouviram isso de seus pais. B. Associam sair com o cabelo molhado com ficar doente, pois geralmente ficam mais expostos a germes quando estão fora de casa.
Não existem pessoas com hiperelasticidade. Alguns indivíduos têm certas partes do corpo que são muito flexíveis, podendo, por exemplo, tocar o queixo com o cotovelo ou dobrar os dedos para trás. Costumamos chamar essas pessoas de hiperestendidas, como se o segredo estivesse no fato de elas terem uma articulação extra em algum lugar. Bem, isso não é verdade. Elas têm articulações únicas, mas podem ter ossos com extremidades de formas estranhas, ou seu tecido conjuntivo pode ser muito flexível. Parece que o apêndice, como um órgão, é útil, apesar de sua má reputação como um tubo intestinal inútil que praticamente não leva a lugar nenhum. O apêndice é, na verdade, um reservatório de bactérias, mas que é bom e útil. Ele armazena micróbios que auxiliam nosso corpo quando na luta contra certos problemas e doenças. Na fase inicial da nossa vida, o apêndice também nos ajuda no processo de formação de glóbulos brancos, com certos tipos de anticorpos. Ei, você sabe onde fica o estômago? Parece fácil demais, certo? Mas provavelmente não é onde você pensa. A maioria das pessoas acredita que ele se esconde em algum lugar na região atrás do umbigo. Na realidade, ele fica localizado na parte mais superior do abdômen, acomodado em cima do resto do intestino. Veja como você pode encontrá-lo. Procure o ponto onde as costelas inferiores se encontram no meio. Agora, desça aproximadamente 3 dedos de largura e, em seguida, 3 à sua esquerda. Agora você deve estar bem no meio do seu estômago. Você não tem regiões de sabor na sua língua. Um mapa da língua provavelmente surgiu no início do século XX, pois os cientistas encontraram diferenças mínimas sobre a intensidade que um gosto tinha que ter em diferentes áreas dentro da boca humana para realmente ser registrado. Esse estudo criou um mito de que cada parte da língua era responsável por sabores diferentes. Na realidade, todos os tipos de papilas gustativas estão espalhados por todas as áreas da boca, e essas papilas podem detectar cada gosto. Isso inclui o umami também, que agora é aceito com os 4 sabores usuais: doce, salgado, amargo e azedo. Nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Usamos muito mais, mesmo quando estamos dormindo. Os cientistas testaram essa afirmação, e um dos métodos aplicados consistiu em medir a atividade no cérebro enquanto uma pessoa estava realizando várias tarefas. Aqui está um jovem em seu terno de negócios. Ele tem um segredo. Está no banheiro, de pé, na frente do espelho, lavando o rosto com água fria para se animar. Não há mais ninguém aqui além dele. Mas ele não está sozinho e parece nervoso. O cara dá um tapa nas próprias bochechas, se olha no espelho e diz: "Não se preocupe, podemos lidar com isso. Estamos fazendo isso há tanto tempo, vamos ganhar." Ele disse nós, não porque tem uma segunda personalidade. E não está falando com outra pessoa usando um microfone pequeno. O cara falou nós porque sabe um segredo. Tecnicamente, ele não é 100% humano, mas um grupo de bilhões de criaturas vivas. Esse jovem, você e todas as pessoas na Terra não são realmente quem pensam que são. Apenas 43% do seu corpo é composto de células humanas. Os 57% restantes são micróbios e bactérias. Agora, ele está subindo no palco para nos contar esse segredo. Suba numa balança. Veja o número. Subtraia um pouco mais da metade dele. Este é o seu peso real. Todo o resto são organismos microscópicos. É difícil de acreditar porque, neste caso, seu corpo deveria mudar constantemente de forma, desintegrando-se em partículas minúsculas. Você veria sua pele pulsando e se movendo continuamente. Felizmente, isso não acontece por 2 razões. Primeiro, os micróbios são minúsculos, com movimentos que não são visíveis. Em segundo lugar, a maior parte deste mundo microbiano está em um lugar escuro que não conseguimos ver. Um lugar sem acesso ao oxigênio, nossos intestinos. É onde bilhões de criaturinhas estão vagando. Sentindo-se meio cheio, não? Algumas delas apareceram antes de nascermos, mas em sua maioria eram organismos que formam colônias que vieram com a comida e a água. Na superfície do seu corpo, todos os micróbios vêm do ambiente. Cada canto da sua pele está coberto de micróbios. Não importa o quanto você tente, é impossível se livrar deles. Há mais micróbios do que células humanas. Nosso genoma consiste em cerca de 20 mil genes. O número de genes de micróbios no corpo humano é de cerca de 2 bilhões a 20 bilhões. Isso significa que, tecnicamente, não somos pessoas, mas micróbios. Felizmente, não é tão ruim. O genoma dos micróbios complementa o nosso. Tal modelo de existência revela muitas oportunidades para a medicina. O microbioma humano inclui bactérias, fungos e outros micro-organismos.
Todos são divididos em muitas espécies, e cada tipo desempenha suas próprias funções. Alguns micróbios são responsáveis pela extração de vitaminas dos alimentos, outros ajudam na quebra de substâncias destrutivas. Determinado tipo auxilia sua barriga a digerir alimentos. Um grupo separado regula seu sistema imunológico, protegendo-o contra doenças, parasitas e vírus. Alguns controlam o peso. Simplificando, os micróbios tornam sua vida melhor, ajudam seu corpo a funcionar e afetam sua saúde. Existem micro-organismos que provocam muitas doenças. Eles prejudicam a imunidade ou afetam órgãos vitais. Imagine que você saiba exatamente quais bactérias são responsáveis por lhe fazer mal. Em seguida, encontra uma maneira de se livrar delas. Pode ser alguma pílula com veneno contra esses micróbios. Você toma essa pílula e se livra de todas as pragas nocivas dentro do seu corpo. Uma doença pode aparecer por causa da falta de micróbios benéficos. Essa é uma das maneiras pelas quais os médicos curam muitas pessoas no mundo. Digamos que você tenha determinado um grupo de micróbios que ajuda a fortalecer os músculos. Então descobre qual nutriente ajuda essas bactérias a trabalhar de forma mais rápida e eficiente. Aí adiciona essa vitamina aos alimentos ou apenas toma uma pílula contendo 1 bilhão desses micróbios. Como resultado, seus músculos crescem 2 vezes mais rápido. A presença de alguns micróbios ou a falta de outros podem mostrar o estado de todo o seu corpo. Uma amostra deles pode indicar seu nível de saúde ou a presença de alguma doença. Qualquer pessoa pode melhorar o próprio corpo, não apenas com a ajuda da engenharia genética, mas também com a medicina microbiana. Estudar micróbios humanos é mais barato, eficiente e mais rápido do que modificações genéticas complexas e caras. Essa área está apenas começando a se desenvolver em todo o mundo, mas já tem algumas descobertas. Anteriormente, a humanidade acreditava que micróbios eram inimigos. Criamos muitas maneiras de destruir bactérias e vírus. Mas, além dos germes nocivos, essas curas se livram dos benéficos. Agora, os cientistas entendem que os micróbios podem tirar e salvar vidas, então começaram pesquisas em larga escala sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada em um panda gigante. Esse animal, com um amplo suprimento de gordura sob a pele, é onívoro. Raramente come carne. Sua dieta consiste principalmente em frutas e brotos de bambu. Mas no inverno não há nada disso. Então o animal come folhas de bambu, que são de baixa caloria e quase não possuem proteínas. Ainda assim, os pandas não perdem peso depois de um inverno frio. Recentemente, os cientistas descobriram como isso funciona. E é tudo graças a um microbioma único. No inverno, muitas bactérias únicas nascem em seus intestinos. Elas extraem e sintetizam substâncias úteis das folhas de bambu melhor do que outras, e assim preservam o peso do panda. A cobra real, a viúva negra, a vespa mandarina, o escorpião e a mutuca. Todos eles podem morder, picar e injetar o veneno no seu corpo. Geralmente dói. Você tem sensações de queimação. Seu corpo pode reagir de forma imprevisível. Mas se você se apressar, os médicos irão te ajudar. O local da picada doerá por alguns dias, mas depois você esquecerá. Mas e se você levar uma picada que nunca irá esquecer, causada por uma planta que parece absolutamente normal? Você pode até nem notar que tocou nela, mas seu corpo reagirá imediatamente. Apenas estar perto desta planta pode causar asfixia e tosse. Seus olhos vão começar a lacrimejar. Mas se você acidentalmente a tocar, bem, a dor durará vários dias, semanas, meses ou até anos. Mesmo depois de muito tempo, essa sensação desagradável pode retornar em momentos inesperados. Você se lembrará de ter encontrado esta planta pelo resto da vida, com certeza. E não estou falando de um cacto com espinhos pontudos. Nem é a venenosa era. À primeira vista, este é um arbusto verde comum com folhas largas. A boa notícia é que a planta cresce apenas em áreas específicas da Austrália. Ela se chama guimpe-ferrão. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E muito provavelmente foi uma descoberta desagradável. Antes de ir até a floresta procurar essa planta, é preciso colocar uma máscara de proteção. E é melhor optar por uma máscara de gás ou respirador. Roupas grossas e botas resistentes. Coloque as pernas da calça dentro das botas, use luvas de proteção e está tudo pronto.
Você não precisa ir muito longe na natureza. Esta planta cresce à beira da floresta, perto de riachos. Você passa por algumas árvores e se aproxima da água. Aqui, em um matagal denso, você percebe esse arbusto perigoso. Ele pode atingir até 3 metros de altura, e suas folhas verdes escuras em forma de coração com bordas irregulares podem atingir até 50 centímetros de largura. Esta planta pode ser facilmente confundida com urtiga ou bardana. A única coisa que pode ajudar a identificar a guimpe-ferrão é uma fina camada de penugem cobrindo suas folhas. É como se ela estivesse te encorajando a acariciá-lo. Mas não caia nessa armadilha. Isso não é bobagem. São minúsculos pelos tóxicos. E eles não estão apenas nas folhas, como também voam ao redor da planta. Se você remover sua máscara de gás, sentirá como se pimenta moída tivesse entrado no seu nariz. Você terá uma crise de espirros incontrolável. Seu nariz começará a coçar, ficará difícil de respirar, sua língua inchará. Seus olhos parecerão estar pegando fogo. E se você ficar lá por algum tempo, esta planta prejudicará seriamente a sua saúde. Por muitos anos, a guimpe-ferrão causou enormes problemas para madeireiros e caçadores. Mesmo quando sabiam da existência delas, muitas vezes eles a tocavam acidentalmente enquanto trabalhavam. Isso era o suficiente para deixar as pessoas doentes por várias semanas. Houve casos em que os locais das picadas doeram por décadas. Um homem disse que sentiu dor por 2 anos após tocar na planta. Ele sentia sensações extremamente desagradáveis toda vez que tomava banho frio. As pessoas comparam essa sensação com a picada de 30 vespas simultaneamente. E o pior é que os médicos dificilmente podem ajudar nessa situação. Mesmo uma velha folha seca caída no chão representa um sério perigo. Você pode deixar cair seu telefone ou luva tentando pegá-lo e acidentalmente tocar na folha de guimpe-ferrão. Para estudá-la, é preciso usar uma pinça para pegar a folha e colocá-la em um recipiente selado a vácuo. Pronto! Agora você pode transportar sua amostra para o laboratório e descobrir seus segredos. A guimpe-ferrão é uma das 6 espécies de árvores urticantes nativas da Austrália. Ela cresce ao sol, cercada por outras plantas. E o mais surpreendente é que há buracos nas suas folhas. Mas antes de descobrirmos quais criaturas se alimentam de uma das plantas mais perigosas do mundo, vamos estudar seu veneno. O arbusto é coberto de pelos minúsculos. E mesmo apenas um único pelo pode causar grandes problemas. Ele é tão fino e pequeno que pode penetrar na pele e permanecer lá por vários meses ou até anos. A água não o remove, apenas aumenta o efeito do veneno. Uma pontinha do pelo se abre quando entra em contato com alguma superfície e, em seguida, injeta uma toxina potente. Depois disso, você sente uma sensação de queimação. Meia hora depois, a sensação piora. Sua pele começa a pulsar e fica vermelha. Você nunca sabe quanto tempo o efeito irá durar. Tudo depende do número de pelos com os quais teve contato. Mas o que exatamente é essa toxina? Como ela pode causar tantos problemas? Os cientistas ainda não sabem ao certo. Eles não sabem dizer quais componentes do veneno causam a queimadura. O efeito da toxina dura muito tempo. Temperaturas altas ou frias não o impedem. Depois de alguns anos, você pode pressionar o local afetado e sentir que os pelos venenosos ainda estão ali. Arranque uma folha e jogue-a no chão. Então, volte 100 anos depois e toque nesta folha. Você sentirá a picada desagradável novamente. Aqui estão alguns fatos que você vai achar difíceis de digerir. Seu estômago tem uma capacidade incrível, pois consegue comportar 2 litros de líquidos. É a mesma quantidade de uma garrafa grande de coca. É muito difícil estimar quantos alimentos sólidos você consegue comer, pois eles são processados com seus dentes antes de caírem em seu estômago. Não há espaço suficiente para um peru, mas um frango de tamanho considerável provavelmente caberia. Se lhe perguntassem onde fica seu estômago, você provavelmente apontaria para a barriga. Sinto muito, você se enganou. Na verdade, ele fica aqui em cima, escondido entre as suas costelas. Cientistas acreditam que o apêndice vai desaparecer algum dia. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele pode ter existido para ajudar nossos ancestrais a digerir cascas de árvores.
Agora que isso já não faz mais parte do nosso cardápio, o apêndice não é necessário e pode sumir de nossos corpos sem qualquer consequência. O apêndice não é a única parte não usada em nosso corpo. Os dentes do siso também são inúteis. Sim, eles eram muito importantes quando nossos ancestrais perdiam algum dente. Mas a única coisa que eles dão pra gente hoje em dia é prejuízo, já que precisamos pagar um dinheirão para extraí-los. Quase todo o corpo humano é coberto por pelos, mesmo quando não os vemos. Eles crescem até no umbigo. Nesse caso, os pelos servem para reter fiapos de tecido. Pode olhar, viu só? Seu fígado age como seu guarda-costas pessoal, protegendo você de toxinas e de muitas outras coisas que fazem mal ao corpo. Ele também é praticamente indestrutível e sempre pode se regenerar. Só 43% de você é você de verdade. Mais de 50% das células em seu corpo pertencem a criaturas pequeninas que vivem dentro do intestino. Mesmo assim, embora nossas células sejam em menor número que as microbiais, há em média mais de 100 trilhões delas dentro de você. Viu só? Você não está sozinho. Tendo isso em mente, seus próprios genes são menos da metade de você. Se pegar todos os micróbios que habitam o seu corpo e contar seus genes, encontrará entre 2 e 20 milhões. Quando você dorme, não significa que seu corpo inteiro está dormindo. Na verdade, às vezes o seu cérebro precisa trabalhar mais ainda durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações e os relatórios geralmente tomam muito tempo. O nariz descansa bastante enquanto você dorme. Sim, o seu olfato é praticamente desativado à noite. Você nem se incomodaria se tivesse um cheiro ruim no seu quarto. Sem comentários. O nariz é provavelmente a parte mais subestimada do corpo humano. Sem ele, nós nem conseguiríamos sentir prazer ao comer. Cerca de 80% do sabor de qualquer alimento é sentido graças ao nariz e à sua habilidade de reconhecer odores. Se você prender o nariz enquanto come, sentirá praticamente gosto nenhum. Sem o olfato, você só consegue reconhecer um alimento pela textura. Então, uma cebola não seria diferente de uma maçã. Cientistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre 10 mil cheiros, mas estavam enganados. Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas conseguem distinguir entre mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa. E os cheiros podem até despertar memórias antigas. Seu nariz não ajuda apenas a respirar e a captar cheiros. Ele filtra o ar, auxiliando gargantas e pulmões mais sensíveis. Quando inspiramos ar seco, o nariz o umedece, resfria e até aquece se for necessário. O nariz também tira as impurezas do ar. Quando você envelhece, seu cérebro vai encolhendo aos poucos. Aos 75 anos, ele é bem menor que aos 30. E o processo de encolhimento começa aos 40 anos. Isso acontece com todo mundo e não afeta em nada a sua capacidade mental. Nosso cérebro consegue armazenar somente 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um celular, nem se for aquele que você teve em 2005. É por isso que conseguimos decorar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como uma lousa. Você recebe informações, mas cedo ou tarde ficará sem espaço de armazenamento. Para checar a capacidade da sua memória, faça o seguinte teste. Peça a um amigo para escrever uma lista de 10 palavras e lê-las para você. A maioria das pessoas se lembra só de 7 ou menos itens da lista. Os resultados mostraram que usamos a maior parte do nosso cérebro na maior parte do tempo. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa, dependendo do que estão fazendo. Além disso, não é possível monitorar cada uma de nossas células cerebrais. Afinal, existem bilhões delas. Então você não pode saber o número exato de células ativas a qualquer momento. Quando adormecido, seu córtex frontal, a parte responsável, digamos, pelo pensamento de nível superior, e certas áreas que o ajudam a sentir o ambiente ainda estão funcionando. Os seres humanos não têm apenas 5 sentidos: audição, paladar, tato, visão e olfato. Essa ideia originou-se de Aristóteles, um famoso filósofo grego que disse que havia um órgão para cada um dos sentidos: olhos para ver, uma língua para degustar e assim por diante. Mas isso foi há milhares de anos, e ele estava perdendo o sistema vestibular, um órgão sensorial fundamental. O sistema vestibular é o aparelho do ouvido interno que nosso corpo usa para se manter em equilíbrio. Nem todo sentido requer seu próprio órgão sensorial, apenas um tipo diferente de receptor sensorial.
Por exemplo, sozinha, a sua pele tem 4 receptores diferentes para temperatura, toque, dor e propriocepção. A propriocepção é a consciência corporal, o que significa que mesmo que você mova o braço para trás das costas, ainda sabe que ele está lá, algo que um polvo, por exemplo, não sabe. Então, dizer que temos 33 sentidos pode estar mais próximo da verdade, não 5, incluindo os sentidos de equilíbrio, temperatura, sede e muitos outros dos quais precisamos para sobreviver. Se você gosta de estalar os dedos de vez em quando, não precisa se preocupar. A ideia de que isso aumenta os riscos de possíveis problemas nas articulações talvez faça sentido num primeiro momento, porque é o que acontece quando você pressiona constantemente suas articulações ao longo dos anos. O som satisfatório que você ouve acontece por causa de bolhas estourando no fluido que realmente lubrifica suas articulações. Se comer uma grande refeição, você ainda pode nadar. E não terá cãibras. A ideia por trás desse equívoco é a de que comer uma refeição pesada aumentará a quantidade de fluxo sanguíneo para o estômago. Dessa forma, o sangue não vai para os músculos, o que pode causar cãibra se você nadar. A verdade é que você provavelmente não se sentirá tão confortável nadando imediatamente depois de comer uma grande refeição, mas pode ir com segurança se realmente quiser. É até recomendado fazer um pequeno lanche rico em carboidratos pouco antes da sua natação. Isso aumentará sua energia. Quando você depila os pelos do corpo, não precisa se preocupar com o fato de eles ficarem mais escuros e mais grossos. Isso é um mito. Você pode acreditar que há algumas mudanças na cor, espessura ou taxa de crescimento do pelo, porque depois de passar o barbeador, você dá ao folículo uma ponta cega, que pode parecer mais escura e mais áspera do que antes. Mas é apenas um truque de percepção. Você verá que quando seu pelo crescer novamente, será o mesmo de antes. É mito que perdemos uma quantidade desproporcional de calor corporal pelas nossas cabeças. Você pode se sentir assim, pois cabeça, peito e rosto são definitivamente mais sensíveis quando se trata de mudanças de temperatura. Ou memória operacional é uma coisa essencial de que precisamos para fazer praticamente qualquer atividade diária, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até fazer um carinho no cachorro. Nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. A memória central nos dá confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, embora a maioria dos detalhes seja inventada por nossas mentes. Não é só o cérebro que encolhe à medida que você envelhece. Seu corpo também. Os ossos ficam mais quebradiços e a coluna fica comprimida. Uma coisa parecida acontece quando você descansa à noite. Seus ossos relaxam também. Por causa disso, você fica mais alto de manhã do que no fim do dia. Entre os mamíferos, só os humanos conseguem andar sobre 2 patas durante a vida inteira. Você pode achar que os cangurus ou gorilas fazem a mesma coisa, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira pata, e os gorilas usam seus braços compridos para manter o equilíbrio. Seus ossos também fazem parte do metabolismo. Como eles são formados por cálcio, quando falta essa substância no seu sangue, os ossos começam a liberá-la para a corrente sanguínea, a fim de equilibrar seu corpo. A mesma reação acontece de forma inversa. Quando há muito cálcio no seu sangue, ele vai para os ossos, para que fique guardado e seja usado depois. Os únicos ossos que nunca crescem ficam em seus ouvidos. Nós conseguimos ouvir graças a esses ossinhos minúsculos, pois eles se adaptaram a transmitir vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Um desses ossos auditivos, o estribo, é o menor osso do corpo. Ele é menor que um grão de arroz. Nossa altura, o formato do nosso corpo e nossa cor de pele dependem muito de onde nossos ancestrais costumavam viver, mas conseguimos nos adaptar a novas condições de vida. Por exemplo, se você se mudar da planície para as montanhas, vai desenvolver mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, se mudar de uma região fria para uma mais quente e ensolarada, sua pele ficará mais escura a fim de se adaptar. Nosso ciclo de vida é programado dentro de nossas células. Elas estão sempre se renovando e se dividindo, mas tem uma espécie de relógio interno que para em determinado ponto. Algumas células também param de se reproduzir muito antes que as outras. Em média, as células param de se dividir quando chegamos aos 100 anos de idade. Isso significa que, se encontrarmos uma forma de enganar nossas células e de desligar esse relógio, podemos ter a chance de viver eternamente. Quando alguém está mentindo, é comum o nariz o denunciar. E não, ele não cresce. Ah, você não viu o meu.
Acontece que quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz, bem como nos cantos internos dos olhos, aumenta. Então imagine, você está no primeiro encontro e a pessoa lhe diz algo difícil de acreditar. Você pega um termômetro e mede a temperatura do nariz dela. Depois, ela mede a temperatura do seu nariz. E assim por diante, a noite toda. Na verdade, há coisas melhores para fazer, mas não vou estragar tudo agora. O coração das mulheres bate mais rápido que o dos homens. A frequência cardíaca de um homem normal fica entre 70 e 72 batimentos por minuto. Ao mesmo tempo, a média para as mulheres está entre 78 e 82 batimentos por minuto. Isso ocorre porque o coração das mulheres geralmente é menor que o dos homens. Ele bombeia menos sangue a cada batida, por isso precisa trabalhar um pouco mais para acompanhar o coração masculino. Seus pulmões são um dos maiores órgãos do seu corpo. Sua superfície total é semelhante ao tamanho de uma quadra de tênis, e o comprimento total das vias aéreas que os atravessam é semelhante à distância de Chicago a Las Vegas. E tudo isso consegue caber dentro do seu corpo. Os impulsos nervosos que seu cérebro envia viajam a uma velocidade de cerca de 273 km por hora. Isso é tão rápido quanto um trem de alta velocidade. A quantidade de comida consumida por um ser humano normal ao longo da vida pesa igual a 8 elefantes asiáticos. Não é surpreendente que passemos cerca de 4 anos da nossa vida comendo. Nós trocamos nossa pele, pois, na verdade, ela é alimento para fungos, bactérias e outras coisas das quais definitivamente queremos ficar longe. Nós nos livramos de cerca de 600 mil partículas de pele a cada hora. Seus olhos obtêm a cor de um pigmento chamado melanina. Pessoas de olhos castanhos têm mais melanina do que aquelas com olhos verdes. O sangue em seu corpo viaja a 6,4 km por hora e chega ao seu cérebro em apenas alguns segundos. Algumas pessoas podem ouvir os sons de seus globos oculares se movendo. É uma condição rara chamada síndrome de deiscência do canal semicircular superior. Isso faz com que cada som dentro do corpo seja amplificado. Um homem descreveu isso como ouvir seus olhos arranhando como uma lixa toda vez que se movem nas órbitas. Uau! Então eu acho que assistir a uma partida de tênis deve soar muito alto. Quando você vê uma pessoa sorrindo para você, sabe como ela se sente, o que pode fazer retribuir o sorriso. O mesmo acontece com o bocejo. É também uma forma inconsciente do nosso cérebro criar laços sociais com outras pessoas que estão bocejando. Os dentes do siso costumavam ter um papel importante. Eles eram o terceiro conjunto de molares que usávamos para amassar carne e outros alimentos firmes em nossa boca. Quando nosso cérebro ficou maior e começamos a comer alimentos mais macios, a estrutura do maxilar mudou, o que significa que não precisávamos mais de dentes do siso. E é por isso que perdemos o juízo. Não é por isso. Quando você está acordado, seu cérebro produz eletricidade. A quantidade real está entre 15 e 25 watts. Isso é suficiente para alimentar uma luz de LED. A eletricidade vem do cérebro enviando milhões de mensagens ao redor do corpo a cada segundo. Essas mensagens são como o seu cérebro diz para seus braços se moverem. Por exemplo, pense em seu corpo como uma rodovia super rápida para sinais elétricos. Seus dentes são a única parte do seu corpo que não pode se regenerar. É por isso que existem os dentistas, mas o esmalte com o qual são cobertos é uma das coisas mais duras do corpo humano. Os cientistas notaram que as pessoas com pupilas maiores são melhores na resolução de problemas. Indivíduos com pupilas maiores também podem se concentrar melhor e ignorar distrações. Até a memória deles é mais clara. Ainda não sabemos as razões do fenômeno, mas muitas pessoas pensam que é porque a pupila está ligada a um ponto no cérebro que inicia suas habilidades mentais. Os humanos podem usar a ecolocalização como baleias ou morcegos. Alguns cegos podem obter informações sobre os arredores em algum tipo de flash em perspectiva 3D e têm um forte senso de textura e densidade. Eles obtêm informações com ondas sonoras. Nosso cérebro processa isso de maneira diferente das ondas de luz. A ecolocalização usa certas partes do cérebro que as pessoas com visão usam para a visão.